Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Muito obrigada por acessar o canal, que Deus continue abençoando a sua vida e a vida da sua família. Bom, irmãos, a nossa devocional de hoje está baseada no Salmo de número 23, um salmo super conhecido. Com certeza você já ouviu esse salmo, talvez você até saiba de cor, porque talvez seja o salmo mais conhecido de toda a Bíblia. E por que é importante a gente falar sobre esse salmo, né? Estudar sobre ele? Porque ele tem lições valiosas, né, para as nossas vidas, e porque algumas pessoas também têm uma visão, uma interpretação um pouco equivocada sobre ele. Já de cara, no primeiro versículo, nós já aprendemos uma coisa super importante. Diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que acontece é que algumas pessoas têm uma interpretação equivocada desse texto, como eu já havia falado. As pessoas pensam algo do tipo assim: o Senhor é meu pastor, logo eu terei todas as coisas. O Senhor é meu pastor, logo Ele me dará todas as coisas que eu quero, né? Nesse sentido, que algumas pessoas até pregam e propagam, né, essa mensagem. Porém, o que o salmista está dizendo pra gente, o que o nosso Deus nos ensina através dessa passagem não é isso. Na verdade, a ideia central e a ideia verdadeira que esse versículo, né, que esse texto traz pra gente, é a ideia de que o Senhor, sendo o nosso pastor, Deus sendo o nosso pastor, logo, nós não precisamos de mais nada. Ou melhor, o Senhor é meu pastor, logo, estou plenamente satisfeito nele. Essa é a verdadeira interpretação. É isso que, de fato, esse texto quer dizer pra gente. E é interessante que também, ao decorrer do texto, a gente percebe isso, que o que acontece é que Davi, né, que é que escreveu o Salmo, ele escreve a partir da própria experiência dele. Nós sabemos que ele era pastor de ovelhas também. Então, ele conhecia, ele sabia as características das ovelhas, e é por isso que nós somos comparados. Os servos de Deus, né, são comparados com as ovelhas nesse texto, no decorrer do Salmo. E é interessante também pensar que não é somente nesse momento que nós somos comparados às ovelhas. Essa comparação acontece em outros momentos também, em outras passagens, né, nas Escrituras, como lá em João. Então, é muito interessante a gente pensar sobre isso, sobre essa comparação. Porque as ovelhas, né, são animais totalmente dependentes do pastor. Elas precisam do pastor para terem alimento, para terem água, para terem proteção. Então, elas são totalmente dependentes. E do mesmo jeito acontece conosco. Por isso que nós somos comparados. Porque Deus, sendo o bom pastor, sendo o pastor por excelência, sendo o nosso pastor por excelência, então nós precisamos reconhecer o quanto somos dependentes dele. E dando continuidade ao texto, né? O texto nos diz: ele, no caso o pastor, me faz repousar em pastos verdejantes. Então, a ideia de que é Deus, sendo o bom pastor, quem nos dá o suprimento. É Deus quem supre as nossas necessidades. É Ele que é o provedor. De fato, o Senhor olha para as nossas necessidades e assiste às nossas necessidades. Sejam elas físicas, sejam elas espirituais, sejam elas emocionais. O texto também nos diz: leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. A ideia de que nós que temos o bom pastor, que temos vida com Deus, nós que somos servos do Senhor, temos uma vida baseada nessa tranquilidade e nessa segurança que só temos nele, porque somos protegidos por ele, porque a nossa segurança está depositada nele. Nós somos totalmente dependentes do nosso bom pastor, do nosso Deus. O texto ainda nos diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. As ovelhas são animais que precisam da orientação. Elas precisam ser direcionadas. Por isso, a necessidade, né, da figura do pastor. E do mesmo jeito acontece conosco. Nós também precisamos ser direcionados. Deus nos mostra esse sentido. O sentido da vida, né? É o Senhor quem nos orienta, quem nos mostra o caminho que devemos seguir.
Então, queridos, o Salmo 23 vem trazer justamente a ideia de que nós fomos chamados para vivermos totalmente satisfeitos no Senhor, no nosso Deus, no bom pastor, porque Ele é o pastor por excelência. E é super interessante e super bonito de ver, porque essa dependência é tamanha que, assim como o salmista, nós podemos dizer e podemos declarar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E isso é super interessante, porque Deus, sendo bom pastor, não apenas nos orienta, nos mostra o caminho, mas Ele também vai conosco. O nosso Deus vai adiante de nós como bom pastor, tratado no Salmo. E é por isso, queridos, que nós sobrevivemos ao vale. É por isso que nós atravessamos as tempestades. Não confiados nos nossos méritos, não porque o poder está em nós, mas é porque o nosso Deus vai adiante de nós. É Ele que nos protege, é Ele que nos sustenta. É por isso que essa satisfação é tão plena e tão intensa, porque nós podemos estar passando pelo vale, mas nós não temeremos, porque nós temos o bom pastor conosco. Nós temos o nosso Deus. Deus estabeleceu o caminho para que nós seguíssemos, e em sua infinita graça, Ele não somente nos mostra o caminho, mas Ele vai conosco, Ele vai adiante de nós. Dando prosseguimento também ao Salmo, a palavra diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então aqui a gente aprende coisas ainda mais sobre o suprimento, né? Quando ele vem trazendo a questão de preparar uma mesa, ou seja, a ideia de um banquete, né? Então, o Senhor, sendo nosso bom pastor, nos dá esse suprimento. Quando ele traz a ideia de ser ungido, né? De ungir a cabeça, a ideia de ânimo, nós somos animados, né? Recebemos esse ânimo do Senhor, e o meu cálice transborda, a ideia de que somos tão satisfeitos nele a ponto de transbordarmos. E o Salmo finaliza com uma ideia de esperança, né? O último versículo diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, quando nós temos o bom pastor, quando nós vivemos, né, para o nosso Deus, nós podemos descansar e, de fato, ter a certeza que a bondade e a misericórdia certamente irão nos seguir. E essa ideia aqui de habitar na casa do Senhor para todo sempre é a necessidade que nós temos de estar na presença do Senhor todos os dias. Nós precisamos ansiar por isso, nós precisamos ter esse desejo ardente em nossos corações. Para finalizar, que nós sejamos como o salmista, quando ele nos diz, né, no Salmo 18, que nós possamos reconhecer o quanto nós somos dependentes do nosso pastor por excelência, e que a cada dia nós possamos olhar para o nosso Deus e compreendermos, né, e dizermos, como o salmista diz no Salmo 18, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu baluarte. Como pastor por excelência, nunca nos esqueçamos que o nosso Deus, o zelo do Senhor, estará sobre nós para sempre. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha um restante de semana abençoada.